Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Salmo 79. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E buscar a iluminação de Deus sobre nossas vidas, para que de fato estejamos atentos aos acontecimentos e preparados para agir da melhor forma possível perante as circunstâncias da vida. Na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São Bento, um grande místico e monge italiano, e certamente ele nos traz uma dimensão de ouvir mais a Deus e, a partir do ouvir, transformar a vida. E ele deixa uma riquíssima regra, chamada regra de São Bento, onde logo no início ele diz assim: já é hora de nos levantarmos do sono e com os olhos abertos para a luz deífica, ouçamos, ouvidos atentos, o que nos adverte a voz divina que clama todos os dias. Hoje, se ouvides a sua voz, não permitais que se endureçam vossos corações. E de fato, precisamos a todo momento estarmos abertos à vontade de Deus e, para tanto, é preciso ouvir a sua voz. O caminho da salvação não se faz sozinho, se faz mediante a participação da graça de Deus e, para tanto, é preciso também nos colocar no lugar de escuta, inclinando o ouvido do nosso coração. É uma forma poética e bíblica de dizer, ou seja, a nossa consciência. E as leituras dessas últimas semanas, por meio dos profetas, traz exatamente a dimensão da escuta. Na primeira leitura de hoje, em Oséias 11, do versículo 1 ao 4, e versículo 8 ao 9, traz exatamente um sinal de advertência, mas mostrando um Deus com sentimentos, por assim dizer, até mesmo revelando a intensidade do amor de Deus por seu povo, apesar da infidelidade deles. E esta passagem é um diálogo divino onde Deus expressa seu amor paternal e o conflito interno entre a justiça e a misericórdia. Onde no versículo 1 diz que quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Vejamos bem, a dimensão do amor de Deus não segue critérios humanos ou a mentalidade humana, mas certamente Deus é o único em sua perfeição que pode trazer o conceito de justiça. Há um pensamento equivocado e errôneo nos dias de hoje, dizendo que Deus não julga as pessoas. Mas vejamos que está lá na carta a Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Aqui a primeira orientação para não cairmos no risco ou no erro de ficarmos julgando as pessoas. E no versículo 5 fala exatamente da manifestação do juízo de Deus. Ser julgado nesse princípio de justiça, não só no sentido punitivo, mas na consequência daquilo que fazemos. A infidelidade, ela traz consequências. Ou seja, tanto a fidelidade traz consequências, ou seja, as benesses do caminho da salvação, e a infidelidade traz as consequências, o sofrimento ou a perda da paz de espírito. Tanto uma coisa quanto a outra traz exatamente essas consequências.
Mas o importante é que, novamente, é o amor de Deus e a sua misericórdia são atributos ou princípios equiparados ao conceito de justiça. O que isso quer dizer? Equiparados é na mesma proporção, não é descabida. E o Deus que olha para o ser humano, ele certamente olha para toda a sua história, ele nos conhece profundamente e, para tanto, o amor, ele vem na dimensão também do conhecimento de quem é o ser humano e como ele caminha. E no evangelho de hoje, em Mateus 10, do versículo 7 ao 15, ainda no contexto do chamado dos 12, Jesus está encaminhando eles para anunciar a boa nova. No versículo 7 está assim: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e graças deveis dar. Ou seja, tudo aquilo que nós recebemos mediante a salvação não é por mérito nosso, mas é algo gratuito, sem ostentação ou cobiça. E a mensagem aqui é de esperança e de paz. E a paz é de um crescimento que nos leva a ter uma experiência renovada de vida para que sejamos diferentes. Sim, certamente o envio dos apóstolos vem junto com muitos milagres. Mas acredito eu que dos grandes milagres que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela se regenerar, sair de um estado de vício, sair do estado de depressão, de opressão, um estado autodestrutivo, um estado de extremo apego à paixão e às coisas materiais, ou uma pessoa egoísta, ou ela se converter totalmente de vida, ou seja, renascer, ressuscitar em Cristo. Isso é um grande milagre. E a partir da experiência profunda desse Deus de amor e misericórdia em nossas vidas, que possamos escutar mais para que de fato a nossa consciência seja iluminada pela graça divina. São Bento, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.